Sejam bem-vindos ao curso de Auditoria de Conformidade. Este é um curso voltado para profissionais de todas as áreas de conhecimento que buscam desenvolver atividades de controle em entidades públicas ou privadas. Este é o módulo 1, aula 4 e eu sou Edson Passos. Vejamos as metas a serem alcançadas no decorrer desta aula de hoje. Objetivos da aula: relembrar conceitos da aula 3, planejamento da auditoria de conformidade, utilizando a matriz EGP. Programa de auditoria, técnicas de auditoria, evidência de auditoria e formação de conclusões. Apresentar campos de aplicação, casos de uso. E apresentar exemplos práticos. Sabemos que as aulas teóricas nos fundamentam para aplicarmos os conhecimentos adquiridos na utilização do software Audita 3. Neste momento, em qual nível de aprendizado nos encontramos? Estamos no nível 4 e trabalhamos com questões de auditoria e base legal. Recapitular é essencial para que possamos criar uma conexão entre as aulas. Vejamos o que foi estudado na aula anterior. Vimos a ISAE 4000, entidade, escopo, amostra e equipe de auditoria. Aprendemos como realizar um planejamento amostral. Naquele momento, utilizamos a matriz EGP para a realização dos cálculos e vimos que ela era subdividida em 3 tabelas: índice de riscos dos controles internos, índice de materialidade e relevância e fator de proporcionalidade. Naquele momento, realizamos alguns exercícios e vimos a aplicabilidade da matriz EGP. Após essa breve revisão, passemos efetivamente à aula 4. Hoje trataremos especificamente de Programa de Auditoria de Conformidade. Abordaremos ainda a INTOSAI e mais especificamente a ISAE 4000, Norma para Auditoria de Conformidade. Programa de Auditoria de Conformidade, ISAE 4000, Norma para Auditoria de Conformidade. Requisitos relacionados aos procedimentos de auditoria para obter evidência de auditoria. Se vocês se recordam, na aula passada nós paramos no quesito 172 dessa norma. E aí surge a dúvida: estamos retrocedendo? Mas um ponto importantíssimo que deve ser enfatizado aqui é que nem sempre a estruturação da norma obedece à cronologia de trabalho realizado em campo. Naquele momento, nós precisávamos alcançar o quesito 172, que tratava de amostras de auditoria. Hoje, nós trabalharemos com técnicas de auditoria e, para isso, precisamos revisar alguns pontos importantíssimos que nos darão subsídios a entender melhor a aplicação dessas referidas técnicas. Vejamos. O auditor deve planejar e realizar procedimentos para obter evidência de auditoria suficiente e apropriada para formar uma conclusão com o nível de asseguração estabelecido. Nós já tratamos sobre isso desde a questão do planejamento. Toda a organização do programa de auditoria é voltada para que, a partir de evidências, nós possamos fundamentar o nosso parecer. Evidência de auditoria suficiente está relacionada com a decisão sobre o nível de asseguração. Para formar uma conclusão com asseguração razoável, o auditor precisa obter mais evidência do que em um trabalho de asseguração limitada. A natureza da evidência de auditoria também é diferente para os dois tipos de auditoria. Para trabalhos de asseguração limitada, a evidência de auditoria é obtida principalmente por meio de procedimentos analíticos e inspeções, enquanto para trabalhos de asseguração razoável,
o auditor normalmente precisa executar em geral todas as técnicas de auditoria. Pode parecer um pouco complexo essa afirmação, mais à frente, com base nas técnicas e na aplicação direta desses requisitos, entenderemos melhor o que trata esse ponto. Suficiência é uma medida da quantidade de evidência necessária para fundamentar os achados e as conclusões. Ao avaliar a suficiência da evidência, o auditor precisa determinar se foi obtida evidência suficiente para persuadir uma pessoa conhecedora que os achados são razoáveis. Primeiramente, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não podemos confundir evidência com achado. Tem muito cara bom por aí que confunde esses requisitos, e isso diante de um tribunal não é nada interessante, porque o juiz, a parte citada, podem não entender de auditoria, mas com certeza evidência e achado, isso eles vão estudar. Mas o que é evidência? Evidência é aquilo que se encontra no campo relativo ao objeto estudado naquele momento. E o achado? O achado já é você comparar a evidência encontrada com a norma legal que é a disciplina. Nada mais é, nesse momento, do que você estar aplicando a conformidade sobre aquele quesito. Então não vamos confundir mais evidência e achado. Evidência, fundamentos, achados. O item 148, ele trata de uma evidência apropriada. Já falamos de evidência, e qual é a característica de uma evidência apropriada? Ela precisa ser relevante, válida e confiável. Não adianta a gente ficar preenchendo o nosso relatório e colocando informações que não levam a nenhum entendimento por parte do leitor e, sobretudo, não induzem a nenhum tipo de conclusão quanto ao objeto auditado. O processo de coleta de evidência continua até que o auditor esteja confiante de que existe evidência suficiente e apropriada para fundamentar a conclusão ou opinião do auditor com o nível de asseguração acordado. Ou seja, se estamos no caminho de uma pesquisa sobre determinado ponto, já coletamos inúmeras evidências, mas, pelo próprio conhecimento que temos, constatamos que essas evidências não são suficientes para embasar um achado, devemos prosseguir no estudo até que encontremos a evidência material suficiente para assegurar o nosso posicionamento dentro do relatório. Item 151. Um ponto muito importante e nos remete lá às aulas 1 e 2 e trata sobre risco correlacionando com materialidade, quantidade de evidências e outros aspectos. E veja só que interessante, quanto maior o risco, provavelmente mais evidência será requerida. Lembram lá das amostras? Quanto maior o risco, maior a quantidade de amostras você terá que manusear para chegar aos seus achados. Quanto maior a qualidade, menos evidência será requerida. Se as provas anexadas quanto às evidências encontradas dentro do procedimento de auditoria são adequadas àquela fundamentação, obviamente você precisará de muito menos trabalho para chegar a uma conclusão quanto ao ponto analisado. Veja que ao final ele conclui: suficiência e adequação da evidência estão interrelacionadas, ou seja, em relação ao risco, eu tenho que produzir provas que sejam necessárias e suficientes para embasar o meu entendimento quanto àquele ponto. A simples obtenção de mais evidência não compensa sua baixa qualidade. A confiabilidade da evidência
é influenciada pela sua fonte e natureza e depende de circunstâncias específicas nas quais foi obtida. O auditor considera tanto a relevância quanto a confiabilidade das informações a serem usadas como evidência de auditoria. Não adianta embasar seus achados em evidências insubsistentes. Ficar perdendo tempo com informações que não vão acrescentar em nada em seu relatório apenas para fazer volume é perda de tempo e perda de confiabilidade do material produzido pelo auditor. O auditor deve selecionar uma combinação de técnicas de auditoria que lhe permita formar uma conclusão com o nível de asseguração estabelecido. A partir desse momento, começamos a adentrar em técnicas de auditoria. A evidência de auditoria é obtida usando uma variedade de métodos, tais como observação, inspeção, indagação, confirmação externa, reexecução, recálculo, testes substantivos, testes de controles chaves e procedimentos analíticos. Vamos observar cada um deles. Neste momento, tratarei superficialmente sobre cada um deles e mais à frente nos exemplos nós adentraremos com mais especificidade sobre cada tema agora abordado. Observação envolve um olhar para um processo ou procedimento sendo realizado por outros. É você olhar o procedimento sendo feito. Inspeção envolve examinar livros, registros ou documentos, internos ou externos, seja em papel, forma eletrônica ou exame físico. Indagação envolve buscar informações de pessoas pertinentes. Confirmação externa representa a evidência de auditoria obtida como uma resposta direta por escrito de um terceiro para o auditor. Alguns ainda tratam como circularização. A reexecução envolve a realização independente dos mesmos procedimentos já realizados pela entidade auditada, controles que foram originalmente executados como parte do controle interno da entidade. A reexecução pode ser feita manualmente ou por técnicas de auditoria assistidas por computador. Quando questões altamente técnicas estiverem envolvidas, especialistas externos podem ser envolvidos. O recálculo consiste em verificar a precisão matemática de documentos ou registros. O recálculo pode ser executado de forma manual ou eletronicamente. Testes substantivos envolvem um teste detalhado de transações ou atividades com base nos critérios de auditoria. Testes substantivos são principalmente utilizados em trabalhos de certificação e sempre devem ser incluídos como uma técnica de auditoria em tais trabalhos. No entanto, realizar apenas testes substantivos só é eficaz em casos raros e essa técnica de auditoria será combinada com outras técnicas de auditoria. Testes de controle-chave envolvem testar os controles que a administração pôs em prática para reduzir o risco de não conformidade ou risco de que a informação do objeto seja materialmente distorcida. Para a maioria dos objetos, testar controles-chave é uma maneira eficaz de coletar evidências de auditoria. Os procedimentos analíticos podem ser usados como parte da análise de risco e ao obter evidência de auditoria. Para facilitar o entendimento e para quem gosta da utilização de mapas mentais, nós buscamos na internet um mapa mental elaborado pela Estratégia Concursos que resume muito bem todos esses pontos que nós acabamos de citar. Quanto à semântica pode ter alguma diferença nos termos aplicados pela AISAI e aqui materializados pelo auditor que propôs esse esquema,
mas ao final todos refletem o mesmo entendimento quanto à norma. Aí temos inspeção, exame de registros ou documentos, observação, processo ou procedimento executado por outros, confirmação externa, resposta escrita de terceiro, a parte que confirma ao auditor, recálculo, verificação da exatidão matemática de documentos, procedimentos analíticos, avaliação de informações feita por meio de estudo das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros, indagação, busca de informações junto a pessoas com conhecimento financeiro ou não financeiro, dentro ou fora da entidade, e reexecução, execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram originalmente realizados como parte do controle interno da entidade. Eu achei muito interessante esse mapa mental, ele sintetiza muito bem as informações que foram passadas e no começo dos nossos trabalhos, sobretudo para os iniciantes, deve servir como uma fonte básica de consulta. O auditor deve comparar a evidência de auditoria obtida com os critérios de auditoria definidos para desenvolver os achados de auditoria para as conclusões de auditoria. Isso nada mais é do que um monitoramento do próprio trabalho. Você vai obtendo as evidências e vai analisando se essas são suficientes para emitir suas conclusões. As evidências obtidas, bem como os pontos de vista das entidades, são avaliados usando ceticismo e julgamento profissional. Nós tratamos disso anteriormente, não adianta ficar enchendo de papel o relatório sem que haja a necessária segurança e a imparcialidade quanto à produção daquelas informações. No processo de avaliação, o auditor avalia se há evidência de auditoria suficiente e apropriada para formar uma conclusão. Isso nos remete à questão 179 de novo, e que trata da qualidade da informação que está sendo produzida. Para uma visão equilibrada e objetiva, o processo de avaliação implica considerar todas as evidências proporcionadas em relação aos achados de auditoria. Da questão 179 a 182, ele está sempre focando na qualidade da informação. E isso é um ponto importante, porque se sua evidência não tem qualidade, não suporta seus achados e logo o seu relatório perde toda a confiabilidade. Ao avaliar o escopo do trabalho realizado, o auditor determina se é possível extrair uma conclusão. Se o escopo do trabalho for insuficiente, o auditor pode considerar a realização de procedimentos adicionais ou a modificação de sua opinião devido à limitação do escopo. Nesse momento, somos remetidos ao planejamento do trabalho de auditoria e seu monitoramento. Veja que uma limitação no trabalho na realização do escopo e que isso deve ser devidamente documentado e conversado com o núcleo estratégico da equipe de auditoria para que possa ser devidamente trabalhado, tratado e mitigada essa inconsistência. Baseado nos achados da auditoria e na materialidade, o auditor deve concluir se o objeto está, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com os critérios aplicáveis. Aí você já está trabalhando com o achado e validando, aplicando a conformidade daquele escopo verificado no momento. Com base na materialidade, o auditor avalia se os achados de auditoria são suficientemente relevantes para concluir que o objeto, em todos os aspectos relevantes, está ou não está em conformidade com os critérios de auditoria. Já tratamos sobre isso também, estamos batendo na mesma tecla que, se não há suporte documental para manifestação conclusiva em seu relatório, os trabalhos devem ser estendidos ou então deve-se apresentar um parágrafo de ênfase destacando a limitação quanto à análise daquele ponto específico. O auditor deve comunicar o nível de asseguração fornecido de forma transparente. Ao longo do seu relatório,
O auditor deve deixar claro que as evidências utilizadas para fundamentar seus achados foram necessárias e suficientes para a emissão da opinião. O auditor precisa dar aos usuários previstos confiança nos resultados da auditoria. Neste momento estamos tratando especificamente do relatório, momento em que as informações devem estar cronologicamente organizadas, os achados devidamente fundamentados para que possam dar confiabilidade ao documento apresentado e propiciar ao leitor que emita a sua própria opinião quanto ao documento apresentado. Para os trabalhos de certificação, o nível de asseguração será transmitido pelo uso apropriado de opiniões de auditorias padronizadas. Nós veremos à frente na emissão dos relatórios que, em determinados momentos, o trabalho de auditoria em si, embora consubstanciado, não nos dá razoável certeza de que aquele fato ocorreu ou não e de que é possível responsabilizar ou não determinadas partes. E aí nós emitimos pareceres com asseguração limitada ou asseguração razoável. Após assimilarmos tanta informação importante, intuitivamente somos remetidos à pergunta de sempre: qual a técnica usar e quando usar? Para o profissional que exerce atividades de controle, a pergunta acima pode até ser banal, mas para quem está adentrando aos poucos no complexo e fascinante mundo da auditoria, essa pergunta vale $1 milhão. Já deixei vocês mal acostumados, não tem mais jeito. Vamos ao momento mais esperado da aula, o nosso já conhecido e infalível pulo do gato. Técnicas de auditoria aplicadas à evidenciação e à formação de conclusões. Como seria isso numa visão mais prática? O que o pulo do gato tem para nos mostrar hoje? Vamos ao primeiro passo. Qual a técnica de auditoria deve ser aplicada sobre o objeto analisado em busca de evidências concretas? Primeiramente, a técnica que mais se adequa ao contexto analisado. Aí você pode dizer que eu estou de brincadeira, né? Que isso não é resposta. Mas na verdade é a resposta mais aplicável para esse momento. Mas vamos a uma segunda resposta que talvez satisfaça mais sua curiosidade. Na prática, muitas e muitas vezes precisamos combinar técnicas de auditoria para fundamentarmos com segurança nossos achados, tendo em vista que a técnica inicialmente aplicada nos remete a evidências que necessitam ser apuradas por meio de outras técnicas. Lembra que nós falamos disso lá atrás e que eu disse que no momento oportuno eu iria tratar? O momento chegou. Se você ainda não entendeu as colocações aqui propostas, vamos avançar mais um pouco. Vamos partir para o exemplo 1. Estamos realizando uma auditoria em folha de pagamento e temos à nossa disposição, conforme estudado, as seguintes técnicas: observação, inspeção, indagação, confirmação externa, reexecução, recálculo, testes substantivos, testes de controle e procedimentos analíticos. É muita informação. Mas vamos aos dados. João e José foram admitidos na mesma data por meio de concurso público e para o mesmo cargo. Obviamente, a técnica mais adequada para conferir se os valores da folha de pagamento estão corretos é o recálculo, tendo em vista que o objetivo é verificar se os valores pagos estão de acordo com os normativos aplicáveis. Aí verificaremos férias, 13º, imposto de renda, INSS, os triênios, etc. Para minha surpresa, João e José recebem R$100 e R$200, respectivamente, por gratificação de triênio. Ora, mas se entraram na mesma data e nunca foram exonerados dos cargos, deveriam necessariamente receber o mesmo valor, não é mesmo? Quem irá me socorrer? Vou indagar ao chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, porque o tratamento diferenciado quando deveria ser observado o princípio da isonomia. Ao conversar com o chefe do departamento, verificamos uma parametrização incorreta no registro de João. O coitado tem direito a 2 triênios e só estava recebendo 1. Viram que a própria realização do trabalho nos mostra
Quais técnicas utilizar? Um detalhe importante, nunca esqueçam disso. Antes de auditar folha de pagamento, solicitem as tabelas de parametrização do sistema, analisem ponto a ponto, pois 99,100% das vezes tem algo errado. Passemos ao segundo exemplo. Digamos que você vai auditar unidades hospitalares para verificar a conformidade no que tange ao acolhimento com avaliação de risco nas unidades de urgência e de emergência. Primeiramente, vamos verificar se existem manuais da unidade auditada abordando os referidos procedimentos, momento em que estaremos aplicando a técnica de inspeção. Mas será que apenas esse procedimento será suficiente? De forma alguma. E se o manual não estiver sendo utilizado de forma adequada por falta de controle da administração da unidade? Precisaremos acompanhar de maneira informal, e eu digo de maneira informal porque se você chegar lá com toda a pompa e circunstância de auditor, obviamente o procedimento será maquiado. Mas voltando, de maneira informal, verificaremos passo a passo a execução dos procedimentos para ratificar o cumprimento integral da norma aplicável, no caso o Manual de Procedimentos. E que técnica nós utilizamos aí? Se você deduziu que a técnica aplicada será a observação, parabéns, você acertou. Vamos ao nosso exemplo 3. Esse um pouco mais complexo e mais completo também. E observem que os pontos destacados tratam-se das técnicas utilizadas em cada momento. O terceiro exemplo, ele trata da clássica auditoria de conformidade em estoques. Mas falamos da auditoria raiz, aquela que cruza balanço, inventário e contagem física. Claro que uma auditoria padrão classe A aí já muda completamente. Começaríamos pelo balanço analítico da despesa, mas isso vamos deixar para o módulo 2. Primeiramente, por meio de inspeção, verificaríamos os valores registrados nas diversas peças mencionadas anteriormente. Após, confrontaríamos esses valores em busca de atipicidades. Na terceira fase, testaríamos as variações no saldo dos estoques por meio de recálculos. Por fim, visitaríamos o almoxarifado para ratificar que os valores contabilizados refletem as quantidades de produtos estocados no depósito da entidade. Em alguns casos, quando se trata da unidade matriz da empresa, ainda precisaríamos confirmar os estoques em outros estados por meio de confirmação externa, também tratada de circularização. Torna-se oportuno ressaltar que as técnicas aqui elencadas, bem como a ordem apresentada das mesmas, pode variar de acordo com a situação encontrada na unidade auditada, mas se a gente obedecer, a princípio, essa ordenação de procedimentos, com certeza teremos razoável sucesso na nossa missão. A aulinha é complicada, pesada e merece revisão. Mas vamos lá. Já temos o nosso PAT planejado, realizamos nossa matriz EGP na aula 3 e agora sabemos aplicar técnicas de auditoria ao escopo. O passo seguinte é treinar. Simule processos de análise sobre escopos específicos de sua área de atuação e descubra qual a técnica deve ser aplicada preliminarmente. Lembre-se que eu falo preliminarmente, por quê? Porque talvez seja necessário a utilização de técnicas complementares. No decorrer do trabalho, certifique-se de que a mesma fornecerá a segurança necessária e suficiente para avaliar seus achados. Caso contrário, aplique tantas técnicas quanto forem necessárias. Vamos ficando por aqui. Em nossa escalada do conhecimento, subimos mais um degrau no que se refere hoje à execução do programa de auditoria. Nossas fontes bibliográficas utilizadas hoje foram Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade, uma velha conhecida nossa, a ISAE 4000, também documento utilizado no nosso dia a dia, e hoje acrescentamos mais um documento, Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União, versão 2010, é a mais recente, mas uma ferramenta muito útil na análise, sobretudo de auditorias operacionais. Olá, momento do nosso feedback. O que achou de sua quarta aula? Complicada? Fácil demais? Entre em contato conosco. Mande um e-mail para audita3@igpconsultoriaonline ou acesse o nosso grupo no Facebook, Contabilidade Pública Fácil.
Vamos continuar tendo disciplina e dedicação, pois já conseguimos alcançar 40% do nosso curso. É muita coisa. Até a próxima aula. Observe um cronograma com atenção, pois o cumprimento do prazo é indispensável para que você possa continuar em nosso curso. Obrigado e até a próxima.